Olá, Einstein maníacos! Você já se perguntou a diferença entre valores médios e valores instantâneos das grandezas físicas? Principalmente na cinemática, no estudo dos movimentos dos corpos. Você já pensou na diferença entre a velocidade média, também às vezes conhecida como velocidade escalar, média, e a velocidade instantânea? Qual a diferença entre elas? Quais as soluções que o cálculo e a matemática apresentam para a gente calcular essas grandezas? Então, veja bem, eu vou fazer aqui um gráfico genérico, um gráfico grandalhão aqui, ó, genérico aqui, ó. No eixo horizontal eu vou colocar o eixo do tempo, que em geral é o nosso guardião dentro da física. E aqui colocaremos também a posição, vou chamar de S, às vezes de X, é a posição, é o espaço, a posição em relação ao referencial, né? É o ponto fixo por onde você passa. E imagina um movimento, eu vou até fazer em preto aqui, maluco, que não seja um movimento uniforme. Se fosse um movimento uniforme, seria uma reta, né, inclinada, né? Se fosse um movimento uniforme com velocidade constante. Aqui não, é um movimento qualquer, com um gráfico, por exemplo, exponencial desse jeito. Se eu definir para você aqui 3 pontos, olha só. A, que é esse ponto aqui embaixo, B e C. E as suas respectivas coordenadas de posição e de tempo, de espaço e de tempo. Então agora o cenário está todo preparado para a gente dizer para você então o que é a velocidade média e o que é a velocidade instantânea. Velocidade média é a velocidade que eu teria se o meu movimento fosse uniforme. Então a velocidade média entre os pontos A e B deste movimento que eu acabei criando aqui para vocês é a tangente da inclinação desta reta aqui, que a gente chama de secante. Ou seja, do que se trata a velocidade média? A velocidade média é a velocidade que eu teria se o meu movimento fosse uniforme. Se você fizer a tangente desse ângulo aqui, você vai encontrar ΔS sobre ΔT. Você vai encontrar a velocidade média. É a velocidade que eu teria se o meu movimento fosse uniforme. Velocidade que eu teria se o meu movimento fosse uniforme. Agora, velocidade instantânea não. Velocidade instantânea é essa secante evoluindo para intervalos de tempo cada vez menores para essa reta aqui. Essa reta é a reta tangente ao ponto estudado. Então, isso aqui é a velocidade instantânea do ponto C. Né? E esse processo, isso é que é o mais interessante, esse processo de derivação da secante para a tangente é o que nós chamamos no cálculo de limite. Legal, né? Então, olha só, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. É como se você cortasse o gráfico da função do seu movimento por uma reta secante. E a velocidade instantânea, olha como é que a gente escreve. É o limite de ΔS sobre ΔT em torno do ponto C para ΔT tendendo a zero, em torno do ponto C. Ou seja, eu vou trazendo essa secante, se aproximando essa secante do ponto C até que ela se torna tangente e praticamente toca esse gráfico em apenas um ponto. Essa é a velocidade instantânea. Então eu fiz um movimento com uma velocidade média de 60 km por hora. Isso significa que em 1 hora eu andei 60 km, não importa o valor instantâneo da minha velocidade. Agora, a velocidade do ponto C, instantânea do ponto C, é essa secante movimentada, calculada dentro do limite, até que ela se transforme numa tangente. E aí a tangente proporcional a beta representa a velocidade instantânea. Essa é a velocidade instantânea, numericamente igual à tangente de beta. Então, fez a média, apenas com os extremos, usou a secante, então significa que você está calculando a velocidade média.
Agora, fez com que ΔT tenda a zero, fez com que os intervalos de tempo e de espaço se tornem pequenos, então você está calculando a velocidade instantânea. Beleza? Tchau!